Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Integrar Educa. Hoje temos a honra de receber um convidado que ele é referência internacional quando o assunto é medicina canabinoide e transtornos do neurodesenvolvimento. Seja muito bem-vindo, Dr. Flávio. Muito obrigado. Prazer em estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Erickson, Ive. E estou à disposição aqui, né, para batermos um papo, trocarmos uma ideia, tanto sobre os aspectos da pediatria, da neuropediatria, do autismo e da cannabis medicinal. Eu sou pediatra e neuropediatra, eu tenho minha formação lá dentro da Faculdade de Medicina do ABC. Eu até hoje sou assistente da disciplina de neuropediatria. Fiz o mestrado lá também. Atualmente estou fazendo, né, o meu doutorado. Estou fazendo uma pesquisa em 50 pacientes autistas que vão realizar o uso da cannabis. Né, espero ter bons resultados, né, na pesquisa, assim como eu tenho tido a oportunidade, o privilégio de ver esses pacientes com uma evolução muito gratificante no consultório. Que legal. Também vai acompanhar conosco Erickson Fonseca. Ele é neuropsicólogo clínico e supervisor da Clínica Integrare. Seja bem-vindo, Erickson. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui, ainda mais hoje com a visita ilustre do nosso professor Flávio Alves. O bate-papo que nós teremos hoje é para esclarecer dúvidas a respeito do canabidiol, principalmente. Claro que abordaremos outros assuntos envolvendo neurociência, neuropediatria, neuropsicologia, transtornos do desenvolvimento em geral. E trouxemos algumas dúvidas dos terapeutas, das mães, né, dúvidas comuns, e ao longo desse programa a gente vai bater um papo sobre isso. Mais uma vez é um prazer tê-lo. Já queria começar com a seguinte pergunta, professor. O senhor é presidente da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide, não é isso? Isso mesmo. A Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide, a famosa APMC, é uma associação sem fins lucrativos. Fundamos em 2021, lá dentro do campus da Faculdade de Medicina do ABC. O idealizador foi o professor Rubens Weinstein, que realmente é um grande estudioso da cannabis medicinal no Brasil, foi um dos primeiros prescritores. E ele, né, como eu faço parte da equipe dos preceptores da residência da faculdade, então, né, desde 2014, 2015, né, ele sempre trouxe esse assunto para a gente, né, iniciando pelos pacientes de epilepsia, né, que tinham bons resultados no controle daquelas epilepsias refratárias. Então, sempre nos pôs a estudar esse assunto. E em 2021, né, tivemos essa ideia de criar a Associação Pan-Americana exatamente para difundir conhecimento científico sério, né, sobre as aplicações, né, dos fitocannabinoides, né, e entender, né, como é que funciona a regulação desse sistema que é chamado do sistema endocannabinoide. Então, desde 2021, nós temos aí um programa de educação continuada pela PMC, onde fazemos aí, é aberto para todos os profissionais de saúde. A PMC é uma associação multidisciplinar, e onde fazemos aí aulas, simpósios, congressos, eventos, sempre discutindo os aspectos científicos e as principais publicações, né, sobre esse assunto da cannabis medicinal. Perfeito. E de onde veio o interesse pelo estudo do canabidiol? Assim, conta pra gente como é que foi a sua trajetória. Se formou em medicina, aí foi fazer residência, já veio daí o interesse? Foi alguma disciplina específica, algum professor que o cativou? Como é que veio essa... Na verdade, né, acho que o grande desconhecimento ainda, né, do sistema endocannabinoide, no nosso país, na maioria das universidades ainda, vem porque o sistema endocannabinoide ele foi descoberto há pouco tempo, né? A gente começou a entender o funcionamento do sistema endocannabinoide no final dos anos 90, então mais ou menos 1999. Então, começamos a entender os receptores, né? Os endocannabinoides que nós produzimos, né? E o funcionamento, né, dessa molécula, né, desses fitocannabinoides que vem da planta, né, nos pacientes. Só que as primeiras, vamos dizer que assim, os primeiros relatos mais interessantes, mais robustos, porque a cannabis medicinal já é falada há mais de 5.000 anos na história, né? Mas os relatos mais robustos começaram a vir, né, 2014 para frente, né? E é muito interessante essa história, porque, né,
a história vem de uma família americana, né? O pai era um pesquisador, né? E ele tinha uma filha, uma mocinha que chamava Charlotte Figi, uma mocinha que faleceu na pandemia, e ela era portadora de uma dessas epilepsias refratárias. E o paciente tinha 30, 40 crises ao dia. E o pai era pesquisador e não se conformava que não conseguia melhorar a qualidade de vida dessa criança. E ele começou a fuçar em alguns estudos. E ele encontrou um estudo muito interessante de um professor brasileiro, o professor Elisaldo Carlini, da Escola Paulista de Medicina. E esse estudo foi feito em parceria com o professor Rafael Michulan, já falecido, lá de Israel, que a gente considera o pai da cannabis medicinal. Tratando, né, um estudo onde você tinha ali quase uma dúzia de crianças com epilepsia refratária, farmacorresistente, que tiveram excelentes respostas com o canabidiol. E ele foi atrás dos pesquisadores para poder replicar e desenvolver o óleo. E tratou a filha, e a filha melhorou muito, e ele acabou, né, mostrando essas evidências para o mundo. Isso chegou no Brasil, né, através de uma reportagem ali do Fantástico, na época. E as mães que tinham filhas, pacientes ali numa situação parecida, resolveram ir atrás dos seus direitos. Falaram, olha, a gente também quer tentar esse tratamento nas nossas filhas, né? E aí se começou o movimento da cannabis medicinal no Brasil, né? E desde então a Anvisa vem ajudando na regulamentação, vem facilitando o acesso, a importação. E cada vez mais, né, nós temos estudos cada vez mais interessantes e mais robustos, não só na epilepsia, mas em outras patologias também, como transtorno espectro autista, Alzheimer, Parkinson. E eu tive o privilégio, por ser vinculado à faculdade, por participar da equipe de neuropediatria, de ter o professor Rubens, que foi um dos primeiros corajosos prescritores do Brasil, e ele sempre fez questão de ensinar bastante para a gente sobre o sistema endocannabinoide, a cannabis medicinal. E em 2019 a Anvisa facilitou, desburocratizou esse acesso. E aí eu também falei, olha, né, devido à necessidade dos pacientes refratários e não encontrarem, né, um bom tratamento, eu decidi também, né, pôr a mão na massa, estudar cada vez mais esse sistema, iniciar a prescrição. E realmente, né, eu lembro até hoje do meu primeiro paciente, né, meu mesmo, né, era um mocinho autista gravíssimo que já usou tudo quanto é antipsicótico que você imagina, tudo quanto é medicação que você imagina, e ele tinha um nível de agressividade gigantesco, um nível de refratariedade aos tratamentos gigantesco, mesmo fazendo as terapias tudo direitinho. E a mãe, ela chegou com um frasquinho ali pra mim e falou, olha, Flávio, a gente tem que tentar, porque a gente não tentou, né? A gente já fez de tudo, e se a gente tentasse a cannabis, né? Eu falei, olha, acho uma legal, mas ó, vamos fazer direito, né? Então eu vou estudar direitinho isso, e volta semana que vem pra gente ver. E foi um paciente que, assim, 3, 4 meses de tratamento, ele pôde voltar à escola, ele diminuiu imensamente, né, o comportamento agressivo, o comportamento autoagressivo, os ataques de raiva, a irritabilidade. E ele pôde retornar à escola, ele pôde. A família voltou a ter qualidade de vida. Isso me chamou muito a atenção, porque eu pude proporcionar para essa família uma coisa que eu não tinha conseguido até agora com muitas opções terapêuticas. Eu falei, olha, eu acho que eu tenho que estudar mais ainda isso, né? E aí. Com experiência crescente minha, de outros colegas também que se propuseram a estudar essa pauta, nós pensamos na fundação aí da associação exatamente para tentar ter um conjunto ali de profissionais da saúde que se dediquem aos estudos do sistema endocannabinoide, de sua modulação, para a gente tentar extrair o melhor, né, dentro dessa possibilidade terapêutica de tratamento. Certo, perfeito. E o senhor falou bastante sobre o sistema endocannabinoide. Então explica para nossa mãe, para o nosso pai que está em casa, o que é esse sistema endocannabinoide e por que a cannabis, dentre tantas outras, funciona tão bem nesse sistema e qual o impacto disso no organismo, no sujeito como um todo. Veja bem, o sistema endocannabinoide, então um sistema descoberto aí há 25 anos, né, é um sistema de retrorregulação. É um sistema invisível a olhos nus, como o sistema, né, o sistema da regulação da serotonina, como o sistema da regulação da dopamina. E você tem receptores desse sistema em todo o nosso organismo.
certo? E como é que ele funciona? Ele entende, né? Então é um sistema muito inteligente, porque é um sistema de equilíbrio. Vou dar um exemplo bem simples, né? Ele entende o que está errado, né? Dentro, por exemplo, da produção dos neurotransmissores, né? Ele sinaliza, né, para o nosso organismo, olha, essa produção está inadequada, né? Através da produção do endocannabinoide, uma molécula que nós produzimos endogenamente, né? Então, por exemplo, né, temos alguns endocannabinoides, o mais famoso é a anandamida, ananda, né, quer dizer felicidade do sânscrito, né, molécula da felicidade. Então, essas moléculas são produzidas e elas vão se ligar a receptores do nosso organismo para tentar fazer uma modulação, né, desses neurotransmissores. Então vamos dar um exemplo bem simples, né, para todo o público ter a oportunidade de entender. Então vamos imaginar que nós estamos aqui num restaurante, certo? E aí eu sou o cliente, certo? E eu recebi um prato aqui e eu falei assim, mas esse prato não tá legal. Ele tá com muito sal e tá com pouca pimenta. Né? Então vamos dar um exemplo. Ele está com uma serotonina lá embaixo, então ele está extremamente ansioso, né? E ele está com a dopamina lá em cima, então está agitado, irritado, explosivo. Aí eu vou chamar o garçom, né? Eu vou falar, meu amigo, isso não tá legal, né? Então essa chamada do garçom é eu produzindo a anandamida para ela ir lá no neurônio pré-sináptico que faz a produção, então a cozinha, o chefe, e falar, pô, não tá legal, né? A serotonina tá alterada, a dopamina, então o sal e a pimenta estão alterados. Esse chefe vai e regula. Fala, então peraí, então vamos um pouco mais serotonina, um pouco menos dopamina. Vai tentar propiciar um equilíbrio para esse sistema, né? E aí ele tenta trazer esse equilíbrio. Então é um sistema muito inteligente de retrorregulação, que tem receptores no cérebro, no intestino, né? Praticamente em todos, na pele, em todos os nossos órgãos, né? Agora, sabe o mais curioso, onde a gente não tem receptores, né, numa quantidade suficiente? No bulbo e no tronco encefálico. E isso é muito interessante, porque essas são as estruturas nobres do nosso cérebro. Então, você não tem morte por intoxicação de cannabis, né? Diferente de um opioide, né, em onde você, né, pode ter uma parada cardiorrespiratória. Então, né, isso dá uma segurança muito interessante para a gente na prescrição. Né? E se entender o quê? Que a cannabis medicinal, ela tem fitocannabinoides, né, que são análogos a essa anandamida que a gente produz, e eles têm encaixes de Lego aí perfeitos nesses receptores. Né? Então, né, no paciente que não consegue ter um tônus adequado desse sistema endocannabinoide, onde ele está desregulado, né, a cannabis medicinal, entre outras substâncias também, né, que podem fazer essa regulação, mas é uma das opções terapêuticas mais interessantes aí para a gente conseguir regular esse sistema. Então, trazer o equilíbrio para o nosso organismo. Então, esse é o nosso sistema endocannabinoide. Perfeito. E agora uma questão que as mães ficam muito na dúvida, né? Geralmente, na prática clínica, o que a gente vê? Como é que funciona? Os médicos mais conservadores tendem a, num primeiro momento, quando a criança apresenta crises de irritabilidade, heteroagressividade, comportamentos até autolesivos, os médicos prescrevem geralmente o risperidona. Explica um pouco para a gente quais seria então a questão do risperidona, prós, contras, e quando e por que muitos médicos estão prescrevendo o canabidiol no lugar do risperidona. Então, veja bem, né? Eu vou começar um pouquinho mais atrás, a defasagem da formação dos médicos. Né? O sistema endocannabinoide ele não é ensinado nas faculdades de medicina. Quando você tem uma descoberta desse nível, você leva, às vezes, cerca de 30 anos para conseguir inserir isso na grade curricular. Tem 3 universidades no Brasil que ensinam o sistema endocannabinoide aos alunos de medicina. A Faculdade de Medicina do ABC, onde eu sou professor, né? Onde eu sou, na verdade, um médico assistente, né? É uma delas. Né? Então é um privilégio que a gente tem, já dá para a categoria de base, né, um curso bem legal sobre o sistema endocannabinoide. Então isso foi uma falha de formação, né, e que, né, agora a gente está tentando ajudar a ter isso desde a base.
Então, não é natural para ele estudar cannabis medicinal, né? E nem o sistema endocannabinoide. Então, vem toda aquela questão do preconceito contra a erva, né? Contra a planta, que por inúmeros motivos passou por um período obscuro aí da história da humanidade, né? E agora vem retomando a sua importância, né? Na medicina. Então, a primeira questão aqui é desconhecimento, né? Então, nós vamos para as opções terapêuticas mais protocolares, né? Então, qual que é o tratamento, por exemplo, do transtorno espectro autista? É medicação? Não. Né? O transtorno espectro autista é um transtorno órfão, não tem medicação, né? A risperidona, o aripiprazol, os antipsicóticos, né? Então fazem exatamente esse controle dopaminérgico do cérebro, né? Elas são as primeiras opções de bula e por enquanto vão continuar sendo, né? Então são medicações que têm uma eficácia razoável, né? Então, por exemplo, a risperidona, que é a primeira opção, né, aprovada pelo FDA, pela Anvisa, para o transtorno comportamental do autismo, né, tem uma eficácia de cerca de 60%, o aripiprazol cerca de 40%, são boas medicações, mas a grande questão dessas medicações são os efeitos colaterais, e destaco aqui principalmente a compulsão alimentar, né? Então, são medicações que muitas vezes nós temos uma boa melhora do quadro, mas a compulsão nesse paciente se torna uma coisa tão intensa que ele melhora o comportamento, só que a compulsão é tão intensa que ele começa a se desregular porque ele quer comer toda hora. E quem tem compulsão não quer comer salada, quer comer carboidrato, quer comer açúcar, né? Então, às vezes a gente vê pacientes com esse padrão de medicação, 2 meses de tratamento ganhando 5, 6 quilos, né? Então é muito complicado. Como é que funciona o protocolo de prescrição no Brasil? No Brasil, a cannabis não é tratada como a primeira opção para o autismo, né? Ela é prescrita dentro do uso compassivo. O que é o uso compassivo? É o uso com compaixão. É o uso onde você tenta melhorar a qualidade de vida da família em sofrimento. Então, o protocolo no Brasil, você tem que ter passado pela risperidona, você tem que ter passado pelo aripiprazol, né? Que são as medicações aprovadas pela FDA, e em caso de insucesso ou efeitos colaterais significativos, aí você poderia prescrever a cannabis medicinal. Se você pegar Israel, que tem a legislação mais avançada do mundo em relação a cannabis, onde é o centro das grandes pesquisas, lá já se fala de uma maneira diferente. Lá se fala assim, a cannabis tem que ser prescrita não para o autismo, da mesma maneira, para o transtorno comportamental, né? Idealmente refratário, né? Porém, se você entende que o paciente tem um risco com essa compulsão alimentar, ou por exemplo, ele tem uma epilepsia e a risperidona ou a aripiprazol vão diminuir esse limiar epiléptico, vão facilitar o aparecimento de novas crises, né? O paciente tem já ele tem uma síndrome neuroléptica ali, pode ter, né, um quadro extrapiramidal de movimentos extrapiramidais proporcionados pelo excesso dos antipsicóticos. Então, lá é permitido já prescrever a cannabis como primeira opção, né, nesses casos onde você entende que os efeitos colaterais são muito danosos, né? Então, a gente tem que se adequar no momento ao cenário brasileiro, que é o que tem, então ainda não é a primeira opção, né? Na refratariedade. Mas ao mesmo tempo, né, é importante a gente sempre, né, respeitar, né, as famílias, né? A gente sabe, né, nas clínicas ali as mães conversam, trocam ideias sobre as medicações, né? E tem pacientes que falam, não, realmente eu não quero, né, esse tipo de medicação. Você tem que explicar todos os prós, todos os contras, como que funciona o protocolo para tomar essa decisão em conjunto, né? Então, hoje o cenário no Brasil é mais ou menos esse. Só que são poucos colegas ainda que prescrevem, né? Então, se a gente pensar em mais ou menos 550 mil médicos no Brasil que sabem prescrever cannabis, são cerca de 5 mil, são muito poucos. Né? E há um desafio frente a sempre que ter um conhecimento novo, né? Muito mais fácil a gente falar, olha, não temos evidência, não temos estudos, do que você ir atrás, pesquisar e estudar, né? Hoje, por exemplo, hoje mesmo a gente já saiu uma revisão bibliográfica nova sobre o uso de cannabis medicinal na criança, né? Na faixa pediátrica, né? E assim, os estudos que encontraram como estudos mais robustos, né, para cannabis medicinal no autismo são em 18 ainda. Então são poucos estudos, né? Agora, uma coisa é o estudo científico, outra coisa é a resposta clínica que você observa no seu dia a dia.
né? E o médico não é um pesquisador na essência, né? É difícil você pegar isso do teu consultório e pôr no papel, né? E é o que os colegas aí hoje estão tentando fazer, trazer essas evidências que a gente vê no consultório pelo uso compassivo, né? Para publicações científicas, né? Então acho que é esse o caminho daqui para frente. E lembrar, né, que os estudos mais robustos que a gente tem de aprovação da cannabis medicinal como medicamento são para epilepsia, né? Para aquelas 3 epilepsias: síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e o complexo da esclerose tuberosa. Eles são de 2018, então são muito recentes, né? Estudos de cannabis fumada aí a gente já tem há muitos anos, né? Mas do canabidiol, né? Dos extratos de cannabis sativa, né? Os mais robustos são aí principalmente 2018 para frente. Doutor, e qual a diferença do uso adulto e do óleo canabidiol? Então, são coisas completamente diferentes, né? O uso adulto, a gente está falando muito mais da planta, o uso adulto, né? É através da via inalatória, fumígeno, né? E ela não é uma boa opção terapêutica. Por quê? Porque, né, além do dano pulmonar, você tem, né, o que você tem num cigarro de cannabis? Você tem muito THC, o tetraidrocannabinol, que é o principal componente psicotrópico da cannabis, que dá o famoso barato, né? Então, num cigarro de cannabis, vamos dizer assim, num bom cigarro de cannabis, você tem 20 a 25% de THC. E qual que é a grande questão? Você tem pouco canabidiol no cigarro da cannabis. Tem 20, 30, às vezes 40%. E aí você tem uma proporção, né, onde o THC ele tá majoritário. E quando o THC ele está majoritário, ele vai ter efeito psicotrópico, então ele vai dar o tal do barato, ele vai ter um efeito orexígeno, ele vai abrir o apetite, ele tem uma chance maior de dependência, por exemplo. Quando a gente fala da cannabis medicinal, do canabidiol, nós estamos falando de moléculas. Então o canabidiol é o principal composto psicoativo, mas não psicotrópico da planta. Ele tem efeito no sistema nervoso central, mas não dá o tal do barato, né? E muitos dos óleos, dos extratos à base de cannabis, também tem o THC, só que em proporções muito pequenas, numa proporção de 20 para 1, 30 para 1, 40 para 1 moléculas de CBD para THC. E quando o canabidiol é a molécula em maior número ali, ele impede o efeito psicotrópico do THC, né? Ele, né, ele não permite que o THC dê o barato, ele não permite abrir o apetite, tanto que o canabidiol diminui o apetite, né? E ele tem muito mais segurança em relação à dependência. Então, né, é o uso adulto, né, que aí quem quer fazer, faça, aí não temos nada a ver com isso, né? E outras são as moléculas, né, mesmo que é o que a gente vai estudar para fazer a prescrição para o paciente. Professor, agora explica para o nosso pai, para nossa mãe que está acompanhando. Então é o seguinte, na prática, para os pacientes que respondem bem ao canabidiol, vamos pensar aqui no público que nós começamos como exemplo, crianças autistas, né? Que apresentam comportamentos disruptivos, né? Na prática, quais benefícios essa criança vai ter em relação ao seu comportamento no dia a dia quando ela responde bem? O que essa mãe pode esperar caso o filho responda bem ao tratamento em questão então, comportamental? Qual que é o objetivo primário da prescrição, né, da cannabis na criança no espectro autista? Então, geralmente, né, é melhorar o comportamento. Então, diminuição de irritabilidade, agressividade, autoagressividade e melhora da qualidade do sono. Só que muito interessante são os benefícios secundários que a gente vê tanto na prática quanto nos artigos científicos, né? Então, né, os artigos, né, mostram também, e a gente vê isso na prática, melhoras em funções cognitivas. Então, melhora pelo menos parcial do foco, da atenção, da concentração, da compreensão desse paciente e, né, desses principais componentes interferidores. E quando você melhora isso, você vai melhorar o rendimento do paciente na terapia. Então, às vezes, um paciente que tinha 2, 3 minutos de tempo de mesa, ele passa a ter 10, 15. E aí, ele acaba tendo uma melhora cognitiva bastante interessante. Então, é muito interessante o efeito multimodal da cannabis medicinal. Você mira um receptor dopaminérgico para controlar a agressividade, só que você
né, consegue acertar um receptor serotoninérgico, ajudando na ansiedade, você acerta um receptor de noradrenalina, melhorando também a questão do foco, né? Você, por exemplo, trabalha o GABA e o glutamato, né, que são os principais neurotransmissores inibitórios e excitatórios do nosso cérebro, então você faz uma neuroproteção em relação à epilepsia, né? A cannabis ela tem um potencial anti-inflamatório fantástico, né? E hoje, né, quem estuda a fundo autismo entende também, né, como uma síndrome inflamatória leve em muitos pacientes, o intestino inflamado, a desbiose, o cérebro inflamado, então ele age como anti-inflamatório também, né? Então é uma resposta bastante interessante. E o perfil de segurança parece muito interessante também, né? A gente, principalmente comparando as medicações convencionais, né, a gente vê poucos efeitos colaterais, né, como diminuição do apetite, que às vezes para o paciente que usa risperidona, aripiprazol e tem a compulsão alimentar dá uma equilibrada muito boa, né, pode dar sonolência, mas também é exceção, né, e às vezes tem pacientes que não se dão bem, tem uma piora de agitação, tem uma irritabilidade bastante grande, e aí você acaba desprescrevendo a formulação, né. Mas assim, eu vejo que é uma molécula bastante promissora, né? O que a gente vê nos estudos também, né? E os estudos começam a sinalizar também é que parece, né? Que talvez você tenha aí uma melhora também, principalmente na questão da socialização. Né, dessa quebra de barreira social, né, de melhora de percepção social. Isso a gente vê no consultório, os estudos estão começando a dar esse indício para a gente. Então, talvez daqui a alguns anos, né, com o avançar dos estudos, a gente possa estar falando em um tratamento não só para o transtorno comportamental do autismo, mas para o autismo. Mas, né, quem sabe, né, para isso precisamos de bons estudos, bons pesquisadores, né, e do apoio aí do governo, da indústria farmacêutica para investir nesse padrão de pesquisa. Você tocou num ponto importante que foi a questão dos efeitos secundários, como, por exemplo, da atenção. E aqui a gente pode, então, já ir para uma pergunta que foi muito feita, não só por pais, mas por profissionais também, e é uma coisa pouco falada. Eu, por exemplo, ainda não li nada sobre, que é os efeitos no TDAH. Então, eu gostaria que falasse um pouco sobre o TDAH e sobre os efeitos, o que a pesquisa científica tem mostrado. E aí eu vou te decepcionar um pouquinho, porque não temos grandes estudos em TDAH, tá? E não temos grandes efeitos no TDAH, Olha tá? Só. Assim, o paciente ele melhora, né? Parcialmente, a atenção, concentração, a agitação, a impulsividade. Mas a cannabis, pelo que a gente vê na prática clínica e no embasamento científico, não tem o mesmo tamanho de efeito de um psicoestimulante, né? Então, o psicoestimulante, que é a opção número 1 do tratamento TDAH, tem um tamanho de efeito muito maior, tá? Aí, realmente, a cannabis ela não é indicada para o TDAH no momento, tá? A gente não tem essa robustez. Agora, se a gente pensar nas comorbidades relacionadas ao TDAH, aí eu já vejo com melhores olhos. Então, né, a gente sabe que o TDAH, né, apenas 30% dos pacientes têm o TDAH isolado, 70% deles têm comorbidades, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, tiques, toques, mania. Então, por exemplo, num caso refratário, né, onde o psicoestimulante, junto com uma medicação ansiolítica, não consegue trazer um bom efeito, ou tem muitos efeitos colaterais, você pode tentar associar a cannabis, né, para melhora da ansiedade, esse controle comportamental, o efeito multimodal, mas ainda não há evidências suficientes que suportem a prescrição para o TDAH, né? O psicoestimulante ainda é a opção número 1, né? Agora, eu digo também o seguinte, né? A gente conhece o efeito de 4 ou 5 canabinoides da planta, né? A cannabis medicinal, ela não é só CBD, canabidiol e THC. Ela tem canabinol, ela tem canabigerol, canabidivarina, ela tem canabinoides menores, são mais de 100 canabinoides na planta. E a gente estudou 4 ou 5. Então, parafraseando aí o professor Rafael Michulan, que é o pai da cannabis medicinal, né? A cannabis medicinal na verdade, é um baú de um tesouro farmacológico que a gente está começando a abrir agora, né? Por exemplo, vou citar, né, o canabinol. O canabinol é um produto de degradação do THC. Ele tem propriedades sedativas. Hoje nós temos, né, alguns estudos né, mostrando o canabinol, né, para ajudar no sono
dos pacientes, né? Então, né, é comum conversar com os psiquiatras, né? Eles desprescrevendo medicações aí da geração Z, né? Do Zolpidem, né? E trocando por cannabis com ótimos resultados também, mas principalmente com o uso do canabinol, né? Nós temos o canabigerol, que é uma molécula que vem sendo bastante estudada, né? Que é uma molécula com um bom potencial anti-inflamatório, né? É uma molécula que tem um efeito alfa-2 adrenérgico, então de diminuir a agitação motora, tem sido bastante estudada. Nós temos alguns modelos em estudo, alguns estudos em modelo animal com a canabidivarina, um outro canabinoide, mostrando uma melhora interessante, né, em estudos animais, né, com ratinho, né, mas em pacientes com síndrome de Rett, né, então, assim, quem quiser pesquisar é um campo gigantesco, né, realmente é toda uma área da medicina, né, nova que se abriu e que é maravilhosa de se estudar. Na prática clínica, a gente vê muito paciente com TDAH, sobretudo do tipo predominante hiperativo e impulsivo, que tem respondido bem ao tratamento com canabidiol justamente nesses pontos, né, da impulsividade. Tem ficado menos agitados em sessão. A gente, obviamente que são evidências anedóticas, né, como o senhor bem colocou, a pesquisa científica está dando seus primeiros passos, ainda mais a questão do TDAH, que a gente quase não tem na literatura científica, mas anedoticamente a gente percebe isso nos consultórios. Então, por exemplo, um médico que mantém a prescrição de um Ritalina, de um Venvance, mas ali algumas gotinhas de canabidiol. Associação com o CBD. E nós percebemos na prática clínica a criança muito menos agitada. Até porque também, né, a cannabis ela tem um grande cenário de interação medicamentosa. Então, um dos grandes desafios da prescrição é você entender a medicação que está junto e qual o efeito. Porque a cannabis ela vem, acima de tudo, dos pacientes refratários, os pacientes que não tiveram melhora com as opções terapêuticas e precisam dessa opção porque, né, estão em sofrimento. Dificilmente você vê um paciente virgem de medicação, né? Então, o paciente já está em uso lá da risperidona, do metilfenidato, né? Então, ele acaba, por exemplo, ele potencializa o efeito do metilfenidato, ele potencializa o efeito da risperidona, isso não consegue trabalhar com doses até menores, né? E, novamente, a questão do efeito multimodal, né? No paciente que tem uma comorbidade de ansiedade, aí você tem uma resposta mais interessante, né? Certo. E agora que você trouxe a questão da ansiedade, então, já saindo um pouco do autismo, e essa é uma pergunta que também foi muito feita, como é que estão as pesquisas e as evidências também clínicas sobre o tratamento de ansiedade em adultos, insônia, depressão? Então, assim, vamos elencar como a cannabis e o canabidiol têm agido nesses outros transtornos. Olha, no transtorno de ansiedade a gente já tem bons estudos, boas evidências. A cannabis, ela, além de regular o sistema endocannabinoide, ela regula outros receptores que não são exclusivos do sistema endocannabinoide, como receptores serotoninérgicos, receptores 5-HT1A, 5-HT1B, né? E você consegue ter uma melhora bastante significativa, né, do transtorno de ansiedade, né? Tem estudos brasileiros em transtorno de ansiedade social, tem um estudo muito interessante do grupo de Ribeirão Preto, que é um dos maiores grupos de pesquisa do Brasil, usando o canabidiol isolado, né, melhorando a ansiedade social, né, de pacientes, melhorando, né, tem um outro estudo muito interessante que foi feito durante a pandemia em trabalhadores da linha de frente do Covid. Então, esses voluntários do estudo, né, tiveram uma boa melhora, né, tanto na ansiedade, em escalas também, né, de qualidade de vida, né. Para o sono, nós temos, né, não temos tantos estudos ainda, mas temos estudos interessantes começando, né? Mas principalmente falando do canabinol. Para depressão, os resultados não são tão interessantes quanto para ansiedade. A gente vê que ajuda, mas também de uma maneira parcial, né? Agora, por exemplo, na ansiedade, é uma opção bastante interessante, porque vamos pensar, por exemplo, né, num homem de 50 anos de idade, né? E aí ele já tem 4 filhos ali e tem a esposa, né? E às vezes vai usar uma medicação, um inibidor de recaptação de
de serotonina, né? É difícil, às vezes ele vai ter os efeitos colaterais, às vezes não aceita bem, às vezes você tem ganho de peso, às vezes você tem diminuição de libido, né? E são efeitos colaterais que às vezes o paciente adulto não deseja, né? E aí é uma opção que é bastante segura, né? Porque, por exemplo, né, ele diminui um pouco o apetite, né? Ele não mexe com a libido e tem uma eficácia interessante no tratamento da ansiedade também, né? Então, acima de tudo, né, como um adjuvante, né? Eu não costumo usar tanto em monoterapia. A monoterapia acontece principalmente em que situação? O paciente já usava outras medicações, você iniciou a cannabis e você consegue aos pouquinhos ir desprescrevendo outras medicações, né? Mas dificilmente você começa ele em monoterapia. Apenas casos excepcionais assim, né? E aqui uma pergunta um pouco mais técnica, que me veio à mente agora, nem estava no roteiro, mas legal isso, porque o ansiolítico, né, assim, vai agir na bomba de recaptação de serotonina. Uhum. E qual é o mecanismo de ação, então, do canabidiol? É idêntico? Tanto na regulação do sistema endocannabinoide, né, de trazer esse equilíbrio para o organismo, mas, por exemplo, ele atua, né, nesses receptores serotoninérgicos. Ele modula esses receptores serotoninérgicos, né, para melhorar esses sintomas de ansiedade, né? Ansiedade social, por exemplo. Mas Eu vejo produzindo resultados mais estimulando uma produção a maior produção. dessa serotonina. Tá. Né? Então, é a ansiedade social. Vejo resultados fantásticos no dia a dia, inclusive em autistas adultos, né? Que tem aquela trava, aquela barreira da ansiedade social, da percepção social, que já tentaram todos os tipos de tratamento e terapia, né? E a gente vê, né, como, né, o cérebro ele acalma, ele tranquiliza, ele permite um pouco mais, né, essa interação. Pelo menos é o que a gente vê na prática clínica no dia a dia e que os estudos vêm sugerindo pra gente. E por agir na estimulação da criação de neurotransmissores, demoraria mais tempo para você sentir os efeitos do que, por exemplo, uma Na medicação verdade, ansiolítica? é um sistema, como é um sistema de retrorregulação, né, ele não tem uma dose fixa. Dipirona, 500 miligramas, bom, você tem eficácia na cefaleia, né, você tem uma dose padronizada ali. Né? A cannabis não é assim que funciona, né? Tem pacientes que lidam melhores com doses mais baixas, pacientes que lidam melhores com doses mais altas. Geralmente a cannabis ela respeita o que a gente chama da curva de um invertido, né? Uma parábola. Você vai aumentando lenta e gradativamente, semanalmente, até você conseguir minimizar os sintomas altos, os sintomas alvo, perdão. Se você passa da dose, geralmente o paciente tem piora. Então é uma titulação lenta e gradativa até você conseguir controlar seus sintomas-alvo. E às vezes leva 1, 2, 3 meses para você encontrar essa dose. Não é tão simples, né? Da gente conseguir manusear. Né? Tem que ter paciência, né? Paciência e a comunicação, né, do médico com a família constantemente. Então, os pacientes que eu prescrevo, né, o canabidiol, eu falo, ó, você vai mandar uma mensagem aqui, né, no meu WhatsApp semanalmente, vai me contar, ó, né, tá melhorando, tá piorando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, para eu ir te guiando, né, nesse tratamento. Isso é um detalhe importantíssimo, né? Porque muitas mães, pais relatam, abandonam o tratamento muito cedo, justamente por não ter esse acompanhamento médico, por dar a dosagem, diz, já estou um mês dando, não está funcionando, e abandona por conta própria o tratamento. E então essa muitas informação vezes é importante, também né? pelo desconhecimento médico. Por quê? Né? Hoje o canabidiol está muito em pauta, né? É muito discutido. A gente tem no SUS de São Paulo para, né, para as 3 patologias de epilepsia. Se você pensar, por exemplo, em Aracaju, ele é distribuído para o autismo, para o paciente com transtorno comportamental, ele já entra no SUS também, né? Então, só que ainda não é unificado, né, no nível nacional, né? Então, assim, essa experiência. Então, o que acontece? Os médicos ainda não têm muita experiência na prescrição. E às vezes vem uma pressão social do paciente, né? Uma pressão ali no consultório, olha, doutor, mas pô, eu queria que você prescrevesse a cannabis, aí enche a paciência do médico, às vezes o médico não tem né, não sabe fazer isso. Aí fala, tá bom, então vou fazer o seguinte, vou prescrever qualquer um, aquele da farmácia lá, o mais baratinho que tem, né? A menor miligramagem, ele fica com medo, ele fala, então você vai dar 2 gotas, e aí o paciente chega daqui 15 dias, um mês, e fala, olha, doutor, não funcionou.
né? Eu falei que não funcionava, isso aí não presta, né? E na verdade não, ele queimou a molécula à toa, porque ele não prescreveu talvez o produto correto, da maneira correta, com a indicação correta. É a mesma coisa, você tá com dor de cabeça, a dose da dipirona é 500 miligramas. Ah, não, você só vai tomar uma raspinha do comprimido aqui, viu? Né? Você tinha que tomar aqui 50 gotas aqui, você vai tomar 2 só que eu tô com... não vai melhorar. A dipirona que não é legal? Não, talvez não tenha sido também prescrito da maneira adequada, né? Então, acho que isso ainda falta muito, né? É realmente a habilitação, a capacitação desses médicos, né? E outros profissionais da saúde que podem ser habilitados à prescrição, como veterinários, como dentistas. E esse foi o intuito de fundarmos a APMC dentro da Faculdade de Medicina, né? De falar, olha, é uma associação, né, multiprofissional, sem fins lucrativos, para estudar cannabis e para a gente tentar mostrar para o médico que é iniciar nessa área, né, o que o artigo científico não ensina, que é o manuseio, é a prescrição, né? Perfeito, perfeito, muito bom. Doutor, e como obter um laudo e uma prescrição correta? Assim, você não precisa de um laudo para a prescrição da cannabis. Aí o laudo, né, vem, por exemplo, de acordo com a necessidade do paciente, né, para acolhê-lo ali no tratamento, então, por exemplo, numa clínica interdisciplinar, como integrar. Então, o laudo vai favorecer o acesso do paciente ao tratamento com as terapias, né, o padrão ouro para o tratamento do espectro autista. Agora, para o tratamento com a cannabis, né, ele tem que consultar um médico. Qualquer médico é habilitado, né, pelo CRM a prescrição da cannabis. Agora, entender se ele é capacitado para fazer essa prescrição, se ele estudou isso ou não, né? Então, o médico pode prescrever, o dentista ele pode prescrever hoje no Brasil, é lógico, né, para condições que ele cuida, para bruxismo, distúrbio da ATM, síndrome da ardência bucal. O veterinário ele pode prescrever, né? Então, qualquer médico ele está habilitado a prescrever. Agora, né, tem que ser um médico que tenha capacitação, né, que tenha esse entendimento do sistema endocannabinoide, que conheça os diversos produtos, porque se nós pensarmos na farmácia, tem, se eu não me engano, 27 produtos diferentes à base de cannabis, né? Via importação, tem mais de 800 empresas aventureiras aí que tentam ganhar dinheiro com esse mercado, que a gente pode confiar meia dúzia, entendeu? Então, você também tem que, você tem que saber o meio, entender um pouco da questão do mercado, né? Para você também dar uma acessibilidade para o teu paciente, né? Exatamente. Tem empresas que cobram tem empresas que cobram 10, 20, 30, 40. Então, você tem que também saber, né, dar acessibilidade para o teu paciente. Essa foi uma dúvida também, né, que chegou até nós, muitas mães perguntando da diferença da cannabis comprada no Brasil, adquirida no Brasil e a importada, se haveria essa diferença. Porque Olha, o preço é diferente. Veja bem, é interessante porque, na verdade, o preço da farmácia acaba sendo maior do que o importado, né? Então, a cannabis ela responde a 2 regulamentações, RDC 327 para os produtos da farmácia e RDC 660 para os produtos importados, tá? Então, qual que é a grande diferença? Os produtos da farmácia, eles têm um nível de verificação muito maior pela Anvisa. Para entrar na farmácia, mesmo ainda sem estudos, né? A Anvisa vai lá na fábrica, visita, vê se está tudo em ordem, né? Faz o processo todo direitinho para ver se você tem, né, qualidade para estar na farmácia. A empresa da farmácia, ela também, né, ela tem 5 anos para desenvolver um estudo científico provando que o produto dela é uma medicação e não apenas um produto, né? As importadas, né, da RDC 660, elas não precisam passar por esse crivo tão grande da Anvisa. E isso está sendo discutido. Por quê? A gente tem que endurecer um pouco isso, porque senão qualquer aventureiro que planta lá nos Estados Unidos no fundo de quintal, acha que pode vender aqui no Brasil. Não é bem assim, a gente tem que ter produtos de qualidade. Então, os produtos importados têm boas empresas sim, mas o médico tem que saber escolher. Como? Através da análise dos certificados, né, de análise. Então, né, as empresas têm que mandar para o médico certificado de análise lote a lote para saber quais são os canabinoides que tem naquela formulação, quais são os terpenos, que são substâncias aromáticas, né? Se passou, né? Se tem teste contra metal pesado, se tem testes contra agentes bacterianos, agentes fúngicos, então, que mostrem para esse médico que esse produto, mesmo importado, mesmo sem ter passado por todo aquele crivo da Anvisa, né?
ele pode ser oferecido com qualidade para o seu paciente, né? Então, as duas opções são bastante válidas, entendeu? Eu tenho pacientes que usam óleos importados, eu tenho pacientes que usam óleo de farmácia, o preço é bastante interessante, mas eu tenho que garantir que esse paciente tenha qualidade. Eu só alerto que o cuidado com os fundos de quintal, né? Então, infelizmente, a gente vê vendendo em rede social, no WhatsApp, no Instagram, ó lá, porque eu que produzi um óleo de panela, não, né? Então, assim, não dá, né? Aí você tem que entender que você precisa, né, da certificação de qualidade daquele produto, porque é uma medicação, né? A gente tem que encarar com a seriedade de uma medicação com efeitos em sistema nervoso central. Imagina você pegou um óleo artesanal que foi feito lá com o prensado do Paraguai, né? E não com a planta, com a flor bonitinho. Você não sabe o que tem naquela maconha ali, né? E aí, vou desenvolver um óleo. E aí você vai ver, você tá dando um óleo com 20% THC para uma criança. E aí você vai cometer uma iatrogenia, um erro médico gravíssimo. Então, assim, com as medicações que a gente vê no dia a dia, né, a certificação da qualidade, né, é o mais importante. E é o que é o caro. Né? O caro não é plantar cannabis. Eu ia falar, talvez venha daí também o preço mais alto. Exato, e a questão de também a família achar que não está fazendo efeito ou que está fazendo efeito ao contrário, porque tem muito disso também, né? De às vezes você pegar um produto sem qualidade nenhuma. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a regulamentação lá mudou completamente. Então, assim, hoje você tem os dispensários de cannabis, e o cannabis medicinal é vendido como suplemento alimentar, sem nenhuma regulamentação, até no posto de gasolina, né? Na Amazon, né? Então, assim, e aí vem o estudo, 90% desses produtos vendidos em balcão, né, do posto, né, não tem o que promete. Então, é um óleo que fala lá, tem 1000 miligramas de CBD, ele tem 100. Entendeu? Tem até 0,3% de THC para garantir uma segurança maior. Não, tem 10% de THC. E aí é totalmente iatrogênico. Então, assim, a prescrição da cannabis tem que ser com produtos de grau farmacêutico de confiança. Essa é como eu trabalho, né, como, né, no nosso grupo a gente estuda e entende como a melhor opção. Garantir a segurança para o médico, mas para o paciente também, né? Principalmente, né, quando a gente fala de crianças, né? Isso é importante a sua fala, porque quebra um pouco desse mito que tem, né? De que tudo de lá é melhor, né? Então, você tem esse mito entre os pais, sim, de que o canabidiol importado é melhor, é superior, porque lá, porque daqui, mas não levam em conta essa questão, porque aqui é estudado, é regulamentado, e você tem um órgão governamental que é bem sistemático para garantir que passe o melhor possível. E lá você não tem. E a Anvisa está revisando a RDC 327, está revisando a RDC 660 para cada vez trazer mais segurança para a prescrição dos pacientes. E a Anvisa, eles são guerreiros, essa que é a verdade. São, pelo último, né, conversa que eu tive com um colega que trabalhava lá, falou, são 8 pessoas para regulamentar todo o setor de fitoterápicos do Brasil inteiro. E isso inclui a cannabis, né? Então, assim, né? Então, são guerreiros, né? Eu admiro o trabalho da Anvisa, viu? Exatamente. Tem uma outra questão também, sobre, já que o senhor acaba de derrubar um mito, quais os principais mitos envolvendo o tratamento com canabidiol que você tem visto, ouvido por aí na prática clínica? Olha, é aquilo, né? O canabidiol vai deixar você chapado? Não, não é verdade. Porque a grande maioria dos óleos são à base de canabidiol, de CBD e não de THC. Logicamente, tem óleos à base de THC. Se você vai pensar em tratar um paciente, por exemplo, com dor crônica, as maiores evidências são em óleos ricos em THC. Se você vai tratar um paciente, né, com uma esclerose múltipla, com dor, com espasticidade, você vai ter óleos com você vai ter maior nível de THC. Então você tem que trabalhar em doses pequenas para você não ter esse efeito psicotrópico, né? Outra coisa, o canabidiol, ele dá larica, né? Porque, né, a gente sabe quem faz uso da cannabis fumada, né? Fez uso da cannabis fumada, vai lá no McDonald's e come 12 cheeseburgers de uma vez, né?
Também não é verdade, porque o canabidiol, né, na maioria dos óleos, o canabidiol ele é a principal molécula, então ele diminui um pouco o apetite. Os óleos com alto nível de THC, aí eles podem abrir o apetite, né, mas são usados em casos excepcionais, né. Cannabis é inacessível. Eu não vejo mais dessa maneira. Hoje você tem na farmácia com custo um pouquinho mais alto, você tem os importados, então, né, não é mais como antes que você, né, um tratamento saía 10, 15, 20 mil reais ao mês. Hoje, às vezes, num autista ali de 20 quilos, você consegue fazer um tratamento com 200 reais por mês. É bastante dinheiro, pensando na realidade do nosso país? É, mas já não é uma coisa inacessível, né? Eu acho que são alguns mitos que a gente pega muito no dia a dia, né? Então, o Sistema Único de Saúde, ele não fornece. O Sistema Único de Saúde no estado de São Paulo, ele fornece, através de um projeto de lei do deputado Caio França e do Suplicy, para 3 patologias, né? Que são as patologias que tiveram os estudos mais robustos. Então, para síndrome de Dravet, para esclerose tuberosa e para síndrome de Lennox-Gastaut, tá? Tem um grupo de estudos que está tentando ampliar isso para outras patologias, tá? Agora, por exemplo, né, é muito variado e não tem uma unificação. Por exemplo, se pegar, né, Aracaju, né, então lá eles já fornecem para o estado tanto para essas epilepsias, mas para os autistas que têm o transtorno comportamental refratário, que, né, já passaram pelas medicações convencionais e não tiveram melhoras, né? E tem os processos judiciais, tem muitos processos judiciais contra o Estado, contra os convênios, para se tentar obter a gratuidade no tratamento, né? Então, mas assim, os grupos eles estão cada vez estudando mais para tentar ampliar isso. Então, o grupo aqui do estado de São Paulo, ele quer ampliar para a segunda patologia, que é dor crônica, só que aí é uma parcela enorme da população. Tem a questão do custo também, né? Então, assim, né, do custo para o governo, porque se abrir por uma patologia, né, dor crônica, sei lá, não faço ideia da quantidade de população, só que é muita gente que sofre com dor crônica, muita gente vai precisar ter esse acesso, então você vai precisar ter um aporte financeiro grande para isso. E, na sequência, né, já também estão tentando abrir para os pacientes do transtorno espectro autista, tá? Então, um grupo bem competente, né? Realmente, não falando de política, mas esse colega Caio é um cara que se empenha muito para trazer isso para a população e tem conseguido, viu? Isso é muito interessante. E chegando já aqui na reta final, nós temos algumas perguntas, né, dos nossos terapeutas, do público que nos acompanha nas redes, né? Então, nós temos algumas perguntas aqui. Pergunta de uma mãe, então, da senhora Juliana Crivelli. Por que os profissionais que prescrevem medicações têm tanta resistência em indicar a cannabis e outras medicações como risperidona, aripiprazol, neuleptil e aí por diante? Então, é exatamente, né, esse contexto que eu falei, né? O sistema endocannabinoide ainda não entrou, né, como matéria obrigatória nas faculdades de medicina, né? Então, apenas 3 faculdades têm isso, né? Então, os médicos eles têm que ter autonomia para sair, estudar e pesquisar, sair da sua zona de conforto. E isso não é tão simples, né? Agora, essas medicações convencionais já faz parte da formação, então é muito mais simples. Agora, a gente tem que prestar atenção também, né? Se a gente for pegar na bula da risperidona e do aripiprazol, são medicações que também são de uso off-label, né? Elas, teoricamente, elas são indicadas a partir dos 6 anos de idade. Né? E quantos colegas, crianças com 2, 3, 4 anos já estão usando as medicações, né? Então, eu acho que ainda é por desconhecimento, né? Acho que o preconceito também, né? Por ser, né, aí a planta da maconha, né? Então, acho que ainda há um grande preconceito em relação a isso, mas eu acho que a principal questão é desconhecimento mesmo, viu? Próxima. Psicólogo Fábio Bezerra, ele quer saber atualmente para as quais patologias os medicamentos à base de cannabis têm sido indicados. Então, se a gente pegar em nível de evidências científicas, número 1, as epilepsias refratárias, principalmente aquelas 3 síndromes, mas tem um excelente funcionamento nas outras epilepsias também, né? Para dor crônica, para espasticidade, né? Já num segundo nível de evidência, a gente tem, por exemplo, autismo,
né? Transtorno de estresse pós-traumático, né? Hoje a gente já tem bons estudos falando da prescrição nas síndromes demenciais, na verdade, os transtornos comportamentais relacionados às síndromes demenciais, como o Alzheimer, né? Em doença de Parkinson, né? Em patologias de dor crônica aí, de origem indeterminada, como por exemplo a fibromialgia, né? A síndrome do intestino irritável, né? Hoje, em endometriose, nós temos bons resultados também. Então, tem um leque de transtornos de ansiedade. Então, tem um leque né, toque, síndrome de Tourette. Então, tem um leque de patologias que estão sendo estudadas, né, com a cannabis. Bom, próxima. Existem propriedades na cannabis que possam ampliar o nível de concentração? Sim, né? Exatamente por ela atuar também não só nos receptores exclusivos do sistema endocannabinoide, mas, por exemplo, pela regulação do sistema, né, de receptores dopaminérgicos, noradrenérgicos. Então você tem sim uma melhora atencional, mas, né, então a gente observa isso, mas não do mesmo nível do psicoestimulante, tá? Então deixar isso bastante claro. Perfeito. Maurício Aguiar pergunta: quais dessas condições clínicas têm demonstrado melhores resultados com o uso de cannabis medicinal? Olha, epilepsia, dor crônica, acho que isso já está muito bem consagrado. Eu destaco aqui o transtorno espectro autista, que tem pelo menos 3 estudos que mostram para gente que os autistas, quando a gente compara ele com crianças típicas, ele nasce já, ele tem níveis de endocannabinoides, como anandamida, menor do que as crianças típicas. Então, eles nascem com esse sistema endocannabinoide desregulado. Você tem né, a oportunidade de regular. E tem realmente algumas patologias inflamatórias, né, onde nós vemos também essa desregulação do sistema endocannabinoide como base. Enxaqueca, fibromialgia e síndrome do intestino irritável. Né? Mas ansiedade, sono, né? Acho que esses são os principais destaques hoje em dia. Mas assim, tenho colegas lá do Paraná que fazem pesquisas em Alzheimer, em Parkinson, com resultados extremamente promissores, né? Em autistas adultos, com resultados maravilhosos. Então, tem boas pessoas aqui no nosso país tentando pesquisar bastante também, né? E o difícil é o quê, né? A planta não é patenteável, né? Então, não é de interesse das Big Pharmas, né, produzir esses estudos, porque a planta não é patenteável. Então elas vão esperar, né, os estudos começarem a acontecer, aí falar, beleza, agora a gente vai lançar o nosso produto também para concorrer com o mercado, né? Porque a planta realmente, né, e a planta cada um tem a sua, né? Então a da empresa A é diferente da empresa B, diferente da empresa C, o perfil dos canabinoides é diferente, o perfil dos terpenos é diferente. Então acho que isso também torna a pesquisa com a cannabis tão difícil, né? Perfeito. Nutricionista Douglas Costa: há evidências científicas sobre os benefícios do canabidiol no tratamento da ansiedade e do TDAH? Então, como eu disse, da ansiedade sim, hoje temos boas evidências, do TDAH, né, ainda não, né? As comorbidades a gente vê um pouco melhora de efeito, mas o TDAH ainda não. Quem sabe, né, estudando-se os canabinoides menores, a gente não encontra uma molécula ali que tenha um efeito mais promissor. Perfeito. Próxima. Pergunta da psicóloga Giovana Brito: quais são as principais consequências do uso inadequado de medicamentos à base de cannabis ou da própria maconha? A maconha, ela vai causar dependência, vai causar vício, vai causar dano pulmonar, principalmente num cérebro em desenvolvimento, né? Então tem um estudo que relaciona com possível desenvolvimento de esquizofrenia, tá? A cannabis, né? Quando você tem a molécula predominante como o canabidiol, né? Ela em si não tem tantos riscos. Agora, um uso inadequado de uma medicação que tem efeito no sistema nervoso central vai trazer prejuízo. Então, pode trazer piora clínica. Então, piora de ansiedade, piora de humor, de irritabilidade. Então, depende, porque depende de que tipo de produto que você está usando inadequadamente. Se é um produto com maior teor de THC, com maior teor de CBD, mas logicamente um produto com maior teor de THC tem um risco de dano muito maior, tá? E de dependência, inclusive, né? O THC é a molécula que a gente tem que ficar mais de olho nisso. Pergunta da querida Sandra Soares: por que alguns médicos receitam o CDB importado,
alegando ser mais eficaz para certos pacientes, enquanto outros prescrevem o CDB disponível em farmácias como Drogasil. Olha, honestamente, é porque o representante foi visitar eu da outra empresa. Não, né? Não há uma relação lógica, tá? Então não há diferença não há nesses uma produtos. relação lógica. A gente sabe, então, é como eu disse, os produtos de farmácia passaram por um crivo maior da Anvisa. Os produtos importados não necessariamente. Então vai caber ao médico, né, solicitar os certificados de análise de qualidade para certificar que ele está prescrevendo um produto de qualidade. E aí, ela observou que o importado é mais leve, tem um cheiro mais suave, mas aí não há essa regra. Isso aí foi uma particularidade do produto que ela observou e comparou, tá? Então, isso aí não há uma diferença, né, entre o cheiro, a cor. O que vai variar, isso vai depender dos canabinoides, dos terpenos, das substâncias aromáticas, né, e perfil individual de cada óleo. Tem óleos que, né, tem um gosto mais suave, tem óleos que tem um gosto mais menos palatável. Então, na criança, eu digo, é importante o médico saber isso, porque, por exemplo, tem empresas que eu sei que são de qualidade, mas que eu não prescrevo porque eu sei que o gosto para a criança é intragável, principalmente para um autista com seletividade alimentar. Exato. Né? Tem empresas que eu falo, olha, não, esse aqui tem uma, né, não tem flavorização, um gosto bastante neutro, você sente só um gosto de um óleo de coco, de repente fala, não, esse aqui ele vai aceitar bem. Tá? Então depende da base que ele é feito, se foi feito óleo de coco, óleo de milho, óleo de cânhamo, né? Da quantidade de canabinoides, da quantidade de THC e da quantidade dos terpenos, que são essas substâncias que dão o aroma à planta. Perfeito. Doutor Flávio, que mensagem você deixaria para os pais e familiares que têm medo de buscar essa alternativa? Eu digo assim, converse com profissionais que, né, que estudam essa área, que saibam o que estão falando, né, que saibam manejar, né, esse tipo de ferramenta que é a cannabis medicinal. Né? Estude também, entenda, vá atrás, né, de páginas de profissionais, né, de literatura, né, que fale sobre o uso, né, para você poder, né, entender se pode ser uma opção para o teu filho ou não, né? E eu digo, a cannabis, ela geralmente ela está, né, muito mais indicada nos pacientes, sabe, que tem sofrimento, que tem aqueles quadros refratários, aquelas famílias que estão extremamente desgastadas, né? Que não conseguem sair de casa, não conseguem frequentar um shopping, um restaurante, né? Então, sabe, eu acho que isso é o que mais dói, né? No médico, no terapeuta, nas famílias. E a cannabis, né? Se ela bem indicada, se ela bem prescrita, ela pode sim promover, né, um alívio desse sofrimento, né? E o que eu digo, uma verdadeira inclusão social, né? Para quem não conhece o que é o transtorno espectro autista, você fala assim, nossa, mas você não consegue ir num restaurante com teu filho? Caramba, né? E só quem tá nesse meio entende, né? Uma mãe que estava trancada em casa com o filho, às vezes sendo agredida, né? Num nível de, né, depressão, de ansiedade, né? E você, às vezes, voltar a ter qualidade de vida e poder ir com teu filho num shopping, num restaurante, o quanto isso é significativo, né? Então, eu vejo, acima de tudo, que a cannabis é uma ferramenta de inclusão social, né? Bem indicada, bem prescrita, ela pode ajudar muito, né, esse público em sofrimento. Perfeito. Temos um depoimento também da mãe de um paciente, que é a Luciana, que ela fala, né, que o filho dela, há 8 meses, mais ou menos, começou o uso do canabidiol e ela vem percebendo a melhora no comportamento, diminuiu a irritabilidade, vem melhorando a fala, concentração, entende comandos. Antes, ela pedia algo e ele não respondia. Hoje, na maioria das vezes, ele entende, responde o comando. Exemplo, para pegar alguma coisa, fazer alguma coisa, enfim, alguma tarefa. Isso é muito bacana, né? Tá aí o depoimento da Luciana, que fez questão de mandar para nós aqui hoje. Eu achei muito interessante, porque é exatamente o que eu comentei, né? O objetivo primário, que é a melhora da irritabilidade, ou agressividade, ou autoagressividade, né? Mas, né, o melhora secundária, né, pelo menos parcial, do foco, da atenção, da concentração e da compreensão. E, logicamente, isso não se deve apenas a cannabis, mas cannabis em associação com um tratamento multidisciplinar bem
feito, né? Então, aí a gente tem uma possibilidade de evolução terapêutica. Exatamente. Nós vamos deixar aqui também hoje as redes sociais para que vocês possam acompanhar o trabalho da associação e do Dr. Flávio, né? Está aí na tela. É a apmc.pro, uma associação. Então, para quem quiser se associar, para profissionais da saúde, queiram estudar sobre a cannabis, mas se você não é profissional da saúde, você quer também compartilhar, né, do nosso conhecimento científico, siga a gente, porque, né, toda semana a gente tem postagens novas. Legal. Esse é o meu perfil pessoal, né? Para quem quiser me seguir, né? Vai ser um prazer, né, tê-lo ali na rede, né? E fiquem à vontade, eu sou uma pessoa super acessível, precisou, é só me chamar. Que legal, agradecemos. E acompanhem também as redes sociais da Integrar Educa. Doutor Flávio, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que foi riquíssima a nossa troca. Obrigada, Erickson, mais uma vez, acompanhando a Integrar, como sempre. E agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para novas conversas. Sempre um prazer conversar com vocês. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.